Bom dia a todos. Vamos começar nossa aula de compiladores. Vamos direto ao nosso slide. Certo? Aqui. Bom, nós estamos vendo as partes do compilador, né? E chegamos na quinta parte. Ontem nós vimos o código 3 endereços, né? Vimos o código intermediário, né? Geração de código intermediário, alguns conceitos associados a esse tema e o foco do nosso estudo, que é o código 3 endereços. Muito bem. Agora vamos ver o otimizador de código. O otimizador de código. Vamos começar aí com o otimizador de código. Mas antes de falar do otimizador de código, eu quero dar mais um exemplo do código 3 endereços, né? Acho que o pessoal ficou com dúvida aí, deve ter ficado com dúvida em algumas situações. Então eu trouxe aqui na aula de hoje um outro exemplo de código 3 endereços para a gente fazer uma análise, já traduzido, um código de alto nível, traduzido para o código 3 endereços, certo? Então vamos ver isso aí antes de ver a parte de otimização mesmo, certo? Então vamos ver o que seria o resultado do trabalho para o código intermediário de 3 endereços. Então aqui, por exemplo, eu tenho um programa teste. Aqui é só a primeira linha de identificação, certo? Então aqui eu coloco ela direto aqui. Eu optei nesse caso por botar a numeração das linhas. Então não estou usando labels, né? Lembra que eu falei também que podia se usar labels sem nenhum problema, se você achar mais legal, certo? Aí aqui eu declarei as variáveis também, é só copiar a linha direto, ó. Só copiar de linha, não tem problema em declarar variáveis aqui, certo? É só para apresentação, porque na verdade os códigos intermediários não declaram variáveis, certo? Não declaram variáveis. Então, no nosso caso aqui eu vou deixar a declaração só para facilitar também a correção, o entendimento aqui do nosso código, certo? Mas geralmente ele não tem declaração de variáveis no código intermediário. Muito bem, begin é o início de bloco, vai direto para o código intermediário. Atribuições simples, todas indo direto para o código intermediário, certo? Atribuição com 3 endereços também, vai direto, não tem nenhuma alteração, é só jogar direto. Obviamente tirando as indentações, né? Estou tirando aqui as indentações, estou tirando também o ponto e vírgula. Não vou precisar. Se você achar que é mais fácil colocando o ponto e vírgula, não tem problema não. Pode deixar o ponto e vírgula lá nas linhas, certo? Eu não vou botar aqui, mas no nosso trabalho não tem nenhum problema. Pronto, até aqui começa o negócio legal, né? A parte de decomposição. Então aqui eu tenho uma equação que eu vou decompor, né? Então aqui vai ser uma temporária, aqui uma temporária, né? 1i sobre 10, jogo no temp. Aqui vai ser outra temporária, R1 mais I2, certo? Outra temporária. E depois, em R4, eu jogo a multiplicação das duas temporárias, ok? Aí eu vou ter aqui outra equação composta, mais uma vez, essa parte aqui numa temporária, essa parte aqui em outra temporária, aí depois, né, que é a divisão, depois a soma ali de 2, depois a multiplicação das temporárias, e depois somando R4 a terceira temporária, aqui, a temporária aqui é o resultado da multiplicação, para jogar no R 4 aqui. Aqui eu vou ter um if, eu falei que no if, independentemente da expressão, para facilitar, eu sempre jogo na temporária, foi o que eu fiz aqui. Joguei a expressão na temporária, todinha direto, certo? Todinha porque era só 3 endereços, né? Se fosse maior, tem que decompor, obviamente. Aí, ó, se note, porque eu tenho que negar, na verdade, a sentença, né? Se ela for falsa, né? Se note temp 6, se isso aqui for falso, vá para a linha 26, que é o else. Vá para a linha 26. Beleza. Aqui eu tenho o all. Aqui no all, eu esqueci. Na verdade, era preciso ter os parâmetros aqui. Deixa eu botar aqui.
Se eu botar, eu vou ter que alterar as linhas todas e aqui vai ser manual. Tudo bem. Na verdade, aqui está errado. Eu tenho que ter escrito aqui eu esqueci dos parâmetros. Param S1, depois param S2, certo? Aí cal, all, vírgula 2. São 3 linhas aqui, certo? Essas 3 linhas eram para estar aqui. Eu esqueci, me perdoem, né? Eu esqueci, mas depois eu ajeito. Ok, depois dessas 3 linhas, aí eu vou ter quem? Go to 41, para que ele pule o else. Porque se esse foi verdadeiro, se ele não foi falso, e ele veio fazer essas três linhas aqui, que é as 3 linhas do all, ele depois tem que pular o else, né? Se ele fez o if, ele não faz o else. E se ele não, se for negativo mesmo, se for not aqui, né? Se ele confirmar a negação, então ele não faz o if, faz somente o else, certo? Então esse go to 41 é para pular o else. Porque o final do else tá lá no 41, aqui. O final do else, daquele else lá, veio para o 41 aqui. Muito bem. Quem é else? Tudo isso aqui é o else. Isso aqui é o bloco do else. Certo? Tudo isso aqui é o bloco do else. Aí, begin joga direto. Aí aqui é como se fosse o if, né? O while vai virar if. Então também boto na temporária a condição, nego a condição. Se a condição for falsa, ele não entra no while. Então ele vai direto para a linha 32, que é onde vai ter o repeat, certo? Se for verdadeira a condição, ele vai entrar aqui no R2, nessa linha aqui, que eu joguei direto para cá. E aqui go to 28, ele volta para cá, porque é o while, né? Ele volta, verifica a condição de novo, certo? Aí vê, se for not, ele pula o while, se não ele faz e volta, e fica aqui nesse loop, voltando sempre. Muito bem, fechou o loop, começa o repeat. Aí begin eu jogo direto. Aí aqui é 2 atribuições, aqui também, esqueci aqui do igual. 2 atribuições simples, eu jogo direto, né? Não tem que decompor nada. Certo? Aí eu vou fazer aqui as condições do until. Como aqui tem mais de 3 endereços, eu tenho que decompor. Então a primeira num temporário, a segunda em outro temporário, aí o OR depois, um outro temporário para fazer o OR, e no final só o not temporário. Perceba que nos whiles, repeats, nos ifs da vida, sempre é not temporário. Sempre a gente segue esse padrão que fica mais fácil de desenvolver. Not temporário, certo? E aí go to 32, se for falso, a gente sabe no repeat, né? Se for falso, ele repete. Então se for falso, aí ele volta para o 32, que é o repeat. Faz tudo de novo. Se for verdadeiro, ele passa adiante, certo? Aí passa adiante. Eita, que era para ser 40, ó. Agora que eu vi, aqui era para ser 41 não, tá errado também. Oh meu Deus, muita coisa errada que devia estar certo. Aqui era para ser 40, que é essa linha aqui, a linha que começa esse if aqui, né? Aqui também eu tenho que decompor. Então esse aqui na primeira, esse aqui na segunda, esse aqui na terceira, esse aqui na quarta, certo? Como o OR já é um operador, então tem que fazer o temp 15, que seria o OR 11 mais o 12, esse primeiro OR aqui. Depois eu fiz aqui no temp 16, 15 OR 13, que é para pegar o 15 aqui e ampliar para esse. E depois 16 OR 14, que é pegando também esse cara aqui. Então o temp 17 foi que realmente juntou todo mundo. Aí not temp, só not temp, né? Se o if for falso, ele vai para o go to 50. Ele pula esse begin end aqui, certo? Se não, ele faz o begin e faz a soma aqui direto. Mais uma vez eu esqueci aqui do all, infelizmente. Era para estar aqui, né? O param e o all aqui, certo? E o call all, vírgula 2. São 2 parâmetros. E depois eu botei aqui fim, que é o que o colega sugeriu na outra aula lá, de botar o quebra de linha. Aí eu botei esse fim aqui para dizer que era o quebra de linha. Perdão, fim do arquivo. A sugestão lá do colega perguntou, eu achei interessante.
certo? Então esse fim aqui é só para dizer que é o fim do arquivo. Não precisa nem botar ele aqui não. É só para dizer que é o fim do arquivo. Certo? Seria o último token. Eu errei aí o negócio dos parâmetros. Eu fiz aí meio preocupado com algumas coisas e acabei me passando nos all. Tá claro, pessoal, isso aqui? Ok? Certo? Alguma pergunta sobre isso aqui? Professor, Diga. eu fiquei com dúvida só por que precisa do begin e não do end. Na verdade, é opção de projeto. Não precisa botar, não. Se você não quiser botar, também não precisa botar. Foi a opção minha de projeto. Eu achei, me facilitou em algum momento, na hora que eu fiz o meu. Que antes de eu passar esse trabalho, eu fiz o meu, né? Aí, não sei, me facilitou. Não me lembro agora por que me facilitou. Eu só me lembro que me facilitou. Mas, enfim, se você achar que não precisa botar o begin, não. Ele não é importante, não. Certo? Para a otimização, que é a próxima etapa, e para a geração de código final, ele não é importante. Certo? Então você pode não colocá-lo. Ou colocá-lo e colocar o end também. Ah, quero botar o end. Pode botar o end também, não tem problema não. Certo? Eles não fazem diferença no código de baixo nível. Eles não fazem diferença, porque eles vão sumir de todo jeito. Porque no baixo nível não tem blocos de comando. Certo? A linguagem de baixo nível não tem blocos de comando, então begin end é irrelevante. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Botei aqui porque eu acho que o pessoal ficou talvez tenha ficado meio confuso ontem, né? Acho que isso aqui dá uma clareada boa no código 3 endereços, né? Fixar esse conteúdo melhor. Só esqueci dos parâmetros, aí depois eu ajeito aí esse código. Só não ajeito agora porque tem que ajustar os go-to. Esse é o grande problema de eu usar a numeração de linhas. Se tivesse com labels, esse conceito ali do dual e tudo ia ser rapidinho. Se eu chegava lá e incluía os parâmetros, não faz diferença. Mas como eu não estou usando labels, estou usando numeração de linhas, então se eu botar os parâmetros agora lá do dual, e vou aumentar a quantidade de linhas. Então eu vou mudar os go-to tudinho. Certo? Esse é um problema de nomear as linhas, né? Mas na verdade, como o código já não tem erros, quando chega no código 3 endereços para fazer ele, eu já tô sugerindo que não há erros, então na verdade isso não é tão preocupante assim, não é uma coisa que eu preciso me preocupar. Eu posso nomear as linhas sem precisar dos labels. Certo? Aqui foi o erro meu mesmo na digitação, que esqueci de botar os parâmetros. Mas tem que ter lá, né? No nosso código tem que ter, obviamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Muito bem. Então vamos ao tema de hoje, certo? Sim, aqui algumas observações também que eu botei. As expressões booleanas e rotinas sempre em parênteses e apenas eles vêm em parênteses, certo? Então outros parênteses eu posso retirar, equações matemáticas e tudo, eu posso tirar. Só o call all, que não vai precisar do parênteses também, eu botei aqui, mas não precisa. E expressões booleanas, se eu quiser botar, certo? Também não é irrelevante. Se eu perceber, eu botei aqui as minhas expressões booleanas entre parênteses, certo? Eu botei tudo entre parênteses. Isso é irrelevante também. Eu não preciso botar. Certo? Vocês podem não botar. O end não aparece, mas pode aparecer. Certo? Não precisa do ponto e vírgula, mas se quiser botar, pode botar. E as variáveis temporárias, você chama sempre assim. Aí é o padrão de temporária. Certo? Sustenilho, tempo x. X é 1, 2, 3, 4, 5. É uma sequência crescente. Então você vai botar uma variável lá, variável temporária, aí inteira, começa em 1, 2, 3, 4. Sempre que você precisar de um temporário novo, você soma mais essa variável e chama ela de tempo e o número, né? Faz uma concatenação aí para criar as temporárias. Beleza. Então, daqui só se aproveita isso aqui, porque os ends tanto faz, ter o end, ter o parênteses, tanto faz também, ter o ponto e vírgula, tanto faz, né? Aí são elementos irrelevantes, mas o temporário não, o temporário tem que fazer.
Otimizador. Muito bem. A função básica do otimizador é tornar o código mais eficiente. É tentar melhorar o código do programa. Existem algumas heurísticas, algumas informações, algumas coisas importantes, né? Essa aula de otimizador, na verdade, são duas. É a aula de hoje e a próxima aula, que vai ser a otimização de memória. Então tem uma parte de memória, tem uma otimização de memória que eu deixei para a próxima aula. Aqui a gente vai ver só a otimização de variáveis e outras otimizações, certo? A parte de memória, de usar menos memória, né? Porque o que eu preciso é usar menos memória. A gente vai deixar para a próxima aula essa parte. Muito bem. A geração de um código ótimo é um problema indecidível. Eu até falei isso na aula passada. Ele é indecidível, ou seja, não tem como eu gerar o melhor código. O melhor. Eu gero o melhor possível, usando heurísticas. Heurísticas, né? Algumas regras, algumas fórmulas e tal, mas não há como chegar no código ótimo, no melhor código. Eu chego no melhor possível dentro das minhas heurísticas, certo? Muito bem. Geralmente a otimização divide-se em otimização de código intermediário e otimização de código objeto. Então, eu posso otimizar também o código objeto, certo? O normal é a gente otimizar o código intermediário várias vezes, né? Já falei, né? Várias vezes eu gero o código intermediário, otimizo. Aí pego o resultado da otimização, aí gero de novo, otimizo, gero de novo, otimizo. Fico nesse loop aí. Esse é o mais comum. Mas eu também posso, já no código final objeto, aplicar algumas heurísticas para tentar melhorar esse código, certo? Mas o mais comum é fazer no código intermediário, certo? Lembre-se que a otimização pode ser feita várias vezes, né? Eu já falei isso só para ficar registrado, né? Posso otimizar o código otimizado, né? Otimizando códigos otimizados. Tentar chegar até que não tenha mais o que fazer. É como o zip. Isso aqui é como se fosse o zip, mas o zip é menos, né? O zip é menos. Mas imagina, eu pego um arquivo, eu zipo ele, então eu reduzi 20%. Aí eu pego o código zipado e zipo o código zipado. Eu vou reduzir 2%. Reduzir, sei lá, 20% na primeira, aí na segunda zipada eu zipei, deu 2% a menos. Foi uma zipada, né? Foi pequena. Aí eu pego esse zipado e zipo de novo. Aí baixou só 0,1% do tamanho do arquivo. Mas foi uma zipada, diminuiu. Aí eu zipo de novo. Não diminuiu nada. Ficou o mesmo arquivo. Ou aumentou, às vezes aumenta. Pronto, aí eu paro de zipar, né? Paro de zipar o zipado. Então o otimizador é a mesma coisa, só que no otimizador eu consigo otimizar várias vezes, até chegar nesse código que, se eu otimizar, ele não melhora. Certo? Existem diversas heurísticas, várias formas de otimização de código, certo? Regras precisas e algumas imprecisas, certo? Mas a gente vai ver aqui as mais importantes, que são os blocos sequenciais de código intermediário, por redução do número de instruções, através de grafos, e transformações de expressões aritméticas visando a otimização dos registradores, certo? Eu preciso reduzir os registradores. Uma forma de reduzir os registradores interessante é reduzir os temporários. Aí eu vou voltar lá para aquele código lá. Ó. Perceba o seguinte. Aqui eu gerei um temporário, temp1. Eu gerei um temp1. Certo? Cadê? Aqui. Opa. Eu gerei um temp1. Aí gerei um temp2 e calculei. Pronto. Daqui para baixo, eu não usei temp1 mais para nada. Temp1 simplesmente não aparece. Foi o que eu fiz aqui. Eu fiquei criando novos temporários. Beleza. Quando eu vou otimizar, eu desfaço isso. Eu tento usar o mínimo possível de temporários. Então aqui, esse 4, na verdade, vai ser o 1. Eu pulei. Tá aqui o 3. Tudo bem. Esse 4 vai ser o reuso do 1. Esse 5 vai ser o reuso do 2. Aí o 3 tudo bem, porque eu tô usando aqui com sei lá, o 1, aqui seria o 1 e o 2, né? Mas eu ainda posso fazer o seguinte, para otimizar ainda mais, eu digo temp1 vezes temp2, jogo em temp1.
posso jogar em tempo 1, porque eu não vou mais precisar daquela informação. Então eu jogo em tempo 1. Opa. Joga em tempo 1. Aí aqui, que é tempo 1, aí vem tempo 1 para cá. Então, eu usei aqui 1 e 2, aqui 1 e 2, aqui também 1 e 2. Aqui eu tô com esse 1 que tá aqui. Aí tempo 6 é o 1 de novo, que eu não preciso mais dele. Tempo 1. Esse tempo 1 é que vai ter que ficar aqui com esse código, porque é um if, tudo bem, é um if, não é um if, não, é o while que eu preciso guardar o código. Aí aqui, ó, not temp 1, go to else. Aí vem no while aqui. Esse temp, que vai ser 1 de novo, esse temp, que vai ser 1 de novo, ele vai ser guardado. Aqui, go to temp 1. Aí eu venho, go to 28, volto, temp 1, temp 1. Acabou o temp 1. Se você for olhar direitinho, esse código todinho dá para fazer com 3 temporários. Só 3. Eu resolvo todo esse código aqui. Certo? Então isso facilita bastante. Em vez de, eu criei, na verdade, 17 temporários. Gastei um bocado de registrador. Podia ter gastado só 3. Dava no mesmo. E talvez até se eu pensar um pouquinho, eu consigo com 2. Se eu der um jeitinho aqui, talvez ainda consiga com 2. É porque do jeito que eu fiz aqui, vou precisar de 3. Mas se eu mudar um pouquinho aqui algumas linhas de código nessa parte aqui, por causa desse if grandão aqui, se eu der uma mexida aqui, acho que com 2 eu consigo resolver. Então isso é uma otimização. Isso é uma otimização, certo? Uma otimização importante. Né? Reduzir a quantidade de memória, porque esses temporários são variáveis, né? Variáveis a gente sabe, estão na memória. Então isso é importante. Grafos, então vamos lá. Então eu falei que ia mostrar aqui 2 heurísticas para a redução de código intermediário, certo? 2 heurísticas. Então a primeira, grafos dirigidos acíclicos, dígrafos acíclicos, certo? Que vai modelar a representação intermediária. Então eu vou pegar aquele código de 3 endereços, né, ou outro código qualquer de geração intermediário, e vou modelar num dígrafo acíclico, certo? Um dígrafo sem ciclos, certo? Um GDA, que é esse dígrafo acíclico, certo? Um GDA, para expressão, identifica as subexpressões comuns existentes à mesma. Então, esse dígrafo é que vai identificar quais são as subexpressões, a decomposição de uma expressão. Eu tenho uma expressão inteira, uma expressão grande com muitos endereços, eu decomponho ela em 3 endereços, né, são subexpressões dela. Como a árvore sintática, da mesma forma que a árvore sintática, um grafo dirigido possui um nó para cada subexpressão de uma expressão. Então, cada nó vai ter uma subexpressão. O nó interior representa o operador e os filhos representam os operandos. Então, a mesma forma que a gente estava fazendo com a árvore sintática. As diferenças que vão acontecer entre a árvore sintática e o GDA é porque na árvore ele não permite, que eu tenha o mesmo pai para, o filho com mais de um pai, certo? E aqui eu vou permitir isso. Os grafos não são árvores, certo? Esses dígrafos não são árvores. Então eu posso permitir, inclusive, que um filho pertença a 2 pais, certo? Então isso é a grande diferença, entre a árvore sintática e o dígrafo acíclico, certo? É permitir que alguém tenha mais de um pai. Isso facilita muito, porque se eu tiver expressões repetidas no meu código, eu não preciso repetir no grafo. Eu uso uma só e boto ele para outro pai, quantos pais chamar aquela expressão. Então, sei lá, eu tenho lá, se x for maior que 0, se x for maior que 0, isso aqui é uma expressão, né? Vai ficar assim, maior x de um lado, 0 do outro, no meu grafo e na minha árvore. Certo? Beleza. Aí aqui está um nó para outro canto. Se eu tenho vários locais, eu tenho um outro while, eu tenho vários ifs, whiles, que tem essa expressão x maior ou igual a 0, todas elas vão apontar para o mesmo filho. Todas elas que tiverem essa expressão x maior que 0 vão apontar para o mesmo filho no grafo.
certo? As regras semânticas, né, elas podem ser criadas também nos dígrafos, assim como eu fiz na árvore sintática, como eu expliquei lá na árvore sintática. Está aqui o mesmo código sendo gerado em árvore sintática e no dígrafo acíclico, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho expressão repetida, olha a expressão repetida aqui, certo? Eu tenho uma expressão repetida que na árvore não tem o que fazer, tem que decompor ele realmente em formato de árvore binária e tal. Aqui no dígrafo eu não preciso disso. Então, como eu tenho uma expressão repetida, e eu somo duas vezes, eu posso apontar duas vezes para a mesma expressão. É uma simplificação da minha árvore sintática, certo? Para implementar isso, fica um código menor, vamos dizer assim, fica um código menor, mas talvez seja mais difícil, certo? Se eu optar por facilidade, eu opto pela árvore sintática. Mas se eu for optar por um código mais otimizado, mais rápido, né, mais eficiente e tal, aí eu vou optar pelo dígrafo acíclico. Ele é mais complicado de implementar, mas ele deixa a minha árvore menor, simplesmente, certo? Evita a redundância. Aqui é uma redundância, né? Mesma cor duas vezes. É uma redundância. Imagine que esse código B vezes menos C vai estar em 20 linhas diferentes do meu código. Então vai estar 20 setinhas apontando para cá. Em vez de eu ter 20 subárvores disso aqui. 20 subárvores. Certo? Então aí é um exemplo. Então, exercício 1, montar o GDA dessa expressão. Quer dizer, se fosse na sala, eu ia pedir que vocês fizessem esse exercício aí, né, no caderno e tal. Mas, como a gente não está em sala, eu vou fazer isso aqui para vocês. Então, eu tenho aqui a multiplicação, que é a raiz, né? É a que eu faço por último. Então, sempre que eu faço por último, ele está mais próximo da raiz. Eu vou ter aqui os sinais, mas os mesmos operandos. Então, não preciso ter redundância, não preciso repetir os operandos. Aqui no caso, nesse anterior, eu repetia o operador e os operandos. Repetia tudo. É a mesma expressão. Nessa aqui, eu tô com sinais diferentes, né? Mas os mesmos operandos. Então, eu não preciso repeti-los. Certo? O meu dígrafo permite que um filho tenha mais de um pai. Certo? Isso simplifica a minha árvore. Aqui, claro, decomposto ele em código 3 endereços. Certo? Só para a gente visualizar. E aqui dentro do dígrafo. Para que eu monto esse dígrafo? Qual é a utilidade de eu montar esse dígrafo, professor? Eu quero otimizar. Certo? Então, se eu montar o dígrafo, eu posso usar diversos algoritmos de simplificação de dígrafos, porque aqui é uma árvore pequena, né? Aqui é um dígrafo pequeno. Mas se você pensar um código com muitas linhas, né? Sei lá, 1000 linhas, 10.000 linhas, 100.000 linhas de código, para eu otimizar todas as linhas em conjunto é complicado. Porque às vezes eu tenho aqui uma expressão na linha 10 que está influenciando a linha 1500 do meu código. Eu posso ter, é claro que eu posso ter. A linha 10 ali, uma atribuição, alguma coisa que está impactando lá na frente. E aí, com esse dígrafo, eu consigo modelar esse código com todas as suas modificações, né? Todas as suas dependências. A linha 1500 depende da linha 10. Beleza, isso vai para a modelagem do dígrafo. E aí, com o dígrafo pronto, eu tenho uma série de algoritmos de otimização de dígrafos. Certo? Uma série de caminhos que vai fazer o minimal, o maximal e tal, e eu consigo reduzir muito aplicando os algoritmos de dígrafos em cima dele. Entendeu? Por isso que eu faço a modelagem. Aí esse é o intuito de eu fazer a modelagem do código em dígrafos. Certo? Esse é o meu intuito. Ok? Exercício 2, mais uma vez, montar a expressão desse aí. Esse aí acho que eu não fiz. Esse aí eu não fiz não, mas eu posso fazer aqui, certo? Aqui eu tenho o quê? A expressão mais alta, que vai ficar mais próximo da raiz, é quem? É a multiplicação.
certo? Que tem precedência em relação a essas somas aqui. Então eu vou ter aqui a multiplicação, só uma, certo? E essa multiplicação ela tem dois filhos, que é o A mais B. Então eu vou ter aqui um filho mais aqui A e aqui B, certo? A mais B. Essa multiplicação, ele está multiplicando com quem? Com A. Então, tá aqui. A multiplicação está multiplicando com A. Essa multiplicação, aliás, quem está acima é a soma, né? Essa multiplicação, aí eu vou botar aqui a soma, está somando com quem? Com A. Está somando com A de novo. E está somando com essa outra multiplicação de uma outra multiplicação, certo? Multiplicação de A mais B, eu aponto para cá, vezes C. Vezes C. Certo? Então estou montando o dígrafo dessa expressão aqui. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida nesse esqueminha aqui? Esse mais de cima, ele virou raiz? Foi. Não. Foi, virou raiz. Por que ele virou raiz? A precedência era... É porque eu falei, eu fiz uma coisa e falei outra. A precedência aqui é do vezes. Quem tem precedência fica abaixo, fica próximo das folhas, né? Quem não tem, fica acima. Então aqui, na verdade, foi o que eu fiz aqui. Eu vou apagar. Eu fiz isso aqui, ó. Primeira multiplicação, certo? Aí, primeiras multiplicações e depois a soma. Essas somas vão ficar lá em cima na hierarquia, certo? Essas somas vêm primeiro, elas são a raiz, porque ela é feita por último. Quem é feito primeiro fica próximo às folhas. Tá? Aí eu fiz aqui a soma, essas somas aqui, a soma da multiplicação. Aqui é uma soma essa primeira soma aqui é da multiplicação de A, multiplicação de A mais B, de mais aqui também, de A mais B, esse mais aqui não, B, certo? Essa daqui não, de A mais B. Então, essa soma aqui, ela tem a precedência maior por causa do parênteses. Nessa de fora aqui, não. Fica lá em cima. Aí essa soma está somando com A, eu aponto para o mesmo A. Certo? Então, quem tem mais precedência, próximo às folhas. Quem tem menos precedência é a raiz. Aqui, como o vezes e o mais estão na mesma linha, não tem parênteses, prevalece a precedência do vezes, depois do mais. Certo? Certo. Eu falei uma coisa e fiz outra. Beleza. Aí, beleza. Aí eu fiz o meu gráfico, eu posso aplicar alguns algoritmos de otimização, certo? Em cima dele. Aqui tem uma explicação de um dos algoritmos, certo? De otimização, que é usado bastante em gráficos, certo? Que é a questão da otimização direta pelo dígrafo, que segue alguns passos, certo? Então, o primeiro passo, identificar os blocos básicos do programa, os blocos sequenciais, os blocos que não tem repetição ou recursão, certo? São os blocos que ele chama de blocos básicos, o if, e blocos que não são repetitivos. O primeiro comando vai ser o líder do bloco, vai ser a raiz do meu bloco, né? O primeiro, ele chama de líder, né? Vai ser a raiz, na verdade. E o último comando do bloco pode ser uma estrutura de repetição. É a única exceção. Eu posso colocar estrutura de repetição somente no final do bloco. Senão não vai funcionar esse algoritmo aqui, certo? Eu só posso botar as repetições nas folhas do meu dígrafo, né? Ele não é árvore, por isso que ele não está chamando de raiz e folhas, certo? Chamou aqui de líder, mas na verdade é como se fosse a raiz, certo? Aqui. Porque ele não quer usar os mesmos nomes que ele usa para a árvore. Ok. Então, a primeira coisa, eu vou criar uma lista L vazia. Primeiro passo é da otimização. Vou criar uma lista L vazia. Eu vou escolher um nó do dígrafo que não esteja em L, certo?
um nó que eu vou começar pelo líder, né? Vou começar pela raiz do meu dígrafo. Que não esteja em L, certo? Tá o quê? Se existem arestas incidentes a N, essas se originam em nós que já estão em L. Então ele está falando aqui o seguinte: eu tenho que começar pela raiz. Eu só posso pegar um nó N para ser N se os seus pais, né, os que se originam nesses nós, já estiverem em L. Eu só posso pegar um nó se os pais dele tiverem em L. Ok. Então eu começo pela raiz, que não tem pai, né? Não tem pai de ninguém. Muito bem. Então minha raiz vai ser o N. Vou adicionar N a L. Adiciono N à lista. Se você adicionou, vá ao passo 3. Caso não exista N nessa condição, encerra o otimizador. Então, se eu não tiver mais nós, folhas, qualquer coisa, que não tenha paz, todo mundo está em L já, então eu paro o otimizador. A minha ideia é colocar todo mundo em L, nessa lista. Eu vou colocando eles na lista, na ordem correta, que é isso que vai me dar a otimização, certo? Eu paro esse algoritmo quando eu não tiver mais nós para colocar. Então eu escolhi a raiz, coloquei ele na lista, certo? Aí passo 3. N é o último nó adicionado na lista. No caso, a raiz. Né? O último nó que foi adicionado na raiz. Se a aresta mais a esquerda, que se origina em N, né? Estou aqui com N. Tem a aresta esquerda, a aresta direita. Certo? Se a aresta mais a esquerda, que se origina em N, e se de um nó interno M, que não está na lista, então a lista só tem N, só tem a raiz. A lista só tem N. Se a aresta esquerda tem um nó que não está na lista e todos os pais diretos desse novo nó estão na lista, eu vou adicionar M na lista, certo? Então o que é que eu fiz? Coloquei M na lista, meu cursor, vou botar o cursor do algoritmo, meu cursor estava aqui em N, certo? Aí eu verifiquei o seguinte: o nó mais à esquerda está na lista? Tá, não, certo? Todos os pais do nó estão na lista. Esse nó só tem um pai, que é o N, está na lista. O que eu faço? Coloco ele na lista e o cursor vem para cá e repito a operação, volto lá para o passo de repetir, repito a operação do passo 3. Caso o M tenha algum outro pai, lembra que eu falei que um nó podia ter dois pais, né? Se ele tiver um outro pai que não está na lista, então eu volto para o passo 2. É como se eu desse um backtrack, né? Voltando para poder resolver o pai primeiro. A ideia é botar todos os ascendentes e depois os descendentes, para criar uma ordem. Eu quero saber quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro nó, certo? Sempre pegando mais à esquerda, e eu só boto um filho se o pai dele já estiver na lista, certo? Ok. Com essa lista, eu consigo verificar quais são os nós que estão sendo repetitivos, quais são os nós que estão em uso, quais são os nós que eu posso reduzir e fazer essa redução e efetivar essa redução, certo? Usando também outros algoritmos de gráfico, além desse aqui, certo? Então é um algoritmo só para que eu reduza a quantidade de nós. Por mim, todo mundo tinha um pai só, certo? Não pode, obviamente, mas eu tento reduzir ao máximo, criando essa lista, e na lista, quando eu tiver a lista completa final, é que eu vou conseguir fazer a análise e reduzir a quantidade de nós. Consequentemente, a quantidade de linhas de código, consequentemente, a quantidade. Eu estou otimizando o meu código aí. Alguma pergunta, pessoal? Por enquanto tá tudo bem. Beleza. Otimização de registradores, certo? Essa técnica exige a formação de árvore sintática e que as expressões aritméticas satisfaçam as seguintes restrições. Então é o seguinte: não dá para fazer isso aqui em qualquer expressão, certo? É preciso que as expressões
não tem operandos repetidos. Então, não deve existir operandos repetidos. E todos os operadores são binários, ou seja, 2 operandos. Então, por exemplo, eu posso usar o mais, posso usar o menos que tenha 2 operandos, x e y, sempre x e y. Um operando do tipo not, que é not x, né, um booleano, não x. Esse não pode ser feito por redução de registradores, certo? Essa técnica que eu vou mostrar agora de redução de registradores não pode ser feita nesse caso. É um outro algoritmozinho, certo? É muito similar ao do grafo dirigido, ao do dígrafo, só que com algumas particularidades, certo? Para cada nó n da árvore sintática, aqui é uma árvore sintática, não é o grafo mais não, aqui é a árvore mesmo, tudo repetido lá que tiver. A cada nó n da árvore sintática, devo colocar um rótulo, um número inteiro, que diz a quantidade de acumuladores necessários para avaliar a subárvore com n raiz. O que ele está falando aqui? Está falando aqui o seguinte: eu vou montar minha árvore, começando na minha raiz, vou ter o filho, certo? Lá, m. Aqui eu vou ter x e y, certo? Aí é o seguinte, para esse cara funcionar, para esse cara se resolver, eu preciso de 2 acumuladores. 2 acumuladores. Para esse cara se resolver, eu vou precisar aqui de pelo menos 3. Ou, otimizando, eu vou precisar de pelo menos 2. São esses 2 aqui. Porque eu posso botar o resultado dessa operação desses 2 aqui diretamente em M. Então, para essa expressão aqui, eu preciso de 2 acumuladores. Certo? É o que ele está falando aqui. Então, para cada nó n da árvore sintática, deve ser colocado um rótulo, e é um número, esse rótulo não é aleatório, é o número de acumuladores que ele vai precisar para resolver a subárvore. Tudo que tiver daquele lado, naquele galho ali, vai ter no acumulador do nó. Com os nós estabelecidos, com todos esses valores atribuídos aos seus nós, ou seja, cada nó já diz a sua subárvore quantos registradores eu vou precisar, certo? Aí eu vou criar uma rotina chamada code in n, onde n é o rótulo do nó, né? E i é o número que é um número crescente, que vai de 1 até n, certo? Aqui é tipo um for recursivo. É um for, só que eu estou fazendo, em vez de usar o for mesmo, eu estou usando ele de maneira recursiva, fazendo um algoritmo recursivo, certo? Ao invés de usar o for. Muito bem. E esse n é o acumulador, que está lá da subárvore. Perfeito. Inicialmente, a rotina chama a raiz, o n vai ser a raiz, e o i começa em 1. Passo 1. Se n é o nó folha, nó terminal, né, o nó folha, vá para o passo 2. Se não, vá para o passo 3. Só isso. Ele pega o nó e verifica se é folha, se ele tem filho ou não. Se ele tiver filho, certo? Vai para o 2. Se não, é para o 3. Vamos para o 2. Passo 2. Eu dou um comando load. Eu dou um comando de carregamento, certo? De x em AI, onde x é o nome do nó do AIésimo acumulador, certo? Então, eu vou dar um load. O load é quando eu carrego da memória para o registrador. Então, nesse momento, eu vou carregar da memória a informação que eu quero guardar. Lembre-se o seguinte, mexer na memória real é uma operação lenta, apesar de para a gente ser rápida em relação ao HD e tal, mas a memória RAM e a memória cache, em relação aos registradores, são muito lentas. Tanto a cache como a memória RAM são lentas. Então, eu vou dar o load só quando realmente for necessário fazer a operação. Certo? Esse é o passo 2. Aí no passo 3, ele faz uma condição, né? Ele faz um if, certo? Vamos ver esse if aqui. Então, se L2, aí eu estou só registrando aqui, certo? Eu tenho aqui NT, que é a raiz, eu tenho N1, que é o nó que está à esquerda, e o N2, L2, que é o nó que está à direita, certo?
Eu vou sempre me referir agora a N, a raiz, N1L1 nó à esquerda, N2L2 nó à direita. Muito bem. Se L2 for zero, ó, se esse cara aqui da direita for zero, ou seja, eu não preciso de nenhum registrador para fazer essa operação, ela não tem registradores, certo? Então, se ele for zero, COD NI recebe COD N1I. Então, eu chamo recursivamente COD, só que passando o N1 agora como um parâmetro. E registro essa operação, eu executo essa operação aqui. E aí, operando aí. Certo? Se L1 for menor que L2, se o nó da esquerda for menor que o nó da direita, e L1 for menor do que N, é porque ainda não usei todos os registradores que eu vou precisar. Então, o que ele faz? Chama recursivamente para a direita, para a esquerda e para a direita, certo? Essa operação COD, registrando a operação que eu fiz na saída. Aqui é o registro de saída, certo? Se não, ou seja, se L2 for menor ou igual a L1 e L2 não tiver ainda todos os acumuladores usados, eu faço a operação agora seguindo o código para a direita. Então aqui é só o caminho que eu estou indo da árvore, certo? Eu posso ir tanto para a posição à esquerda, como posso ir para a posição à direita. Posição à direita, certo? Pronto, aí eu tenho meu algoritmo. Sim. E se, claro, se o N, se eu tiver chegado no meu total de acumuladores, não tiver mais acumuladores livres, certo? Aí eu posso criar um temporário. É nesse momento que eu vou criar um temporário, porque todos os temporários que eu tenho já estão usados. Aqui é o total de registradores usados, né? Se eu estou ultrapassando esse número, tanto para a direita como para a esquerda, é porque eu vou precisar de um novo temporário. Não posso reaproveitá-lo, certo? Aí eu dou um store, devolvo para a memória a informação, já não preciso mais dela, vou salvar na memória, vamos dizer assim, certo? Copio, aí chamo de novo o código com o nó à esquerda e registro a operação. Então, aqui é uma forma que eu tenho de tentar verificar o mínimo possível de registradores. Eu quero colocar o mínimo possível de registradores. É o que eu estava falando lá no começo. Naquele meu código que eu fiz de 3 endereços, eu só precisava de 3 registradores, 3 temporários, né? Eu usei bem 16 ali, não foi? Mas só precisava de 3. Como é que eu vou adivinhar isso? Como é que eu vou calcular isso? Esse algoritmo é um algoritmo interessante para fazer esse registro, certo? Ele faz, na verdade, a checagem dos operandos e eu só vou registrar um novo temporário se eu realmente precisar. Se eu realmente não puder mais usar os acumuladores que eu tenho disponíveis. Então, inicialmente, eu não uso nenhum acumulador. No começo do algoritmo, eu não uso nenhum acumulador. E vou colocando os acumuladores, né, os registradores, os temporários, à medida que eu for precisando deles apenas. Certo? Obviamente que, na maioria dos casos, 2 ou 3 já resolve. 2 ou 3 já resolve. Tem que ser um código muito, muito alinhado, com muitos alinhamentos, para eu precisar de mais do que isso. Geralmente, com 3 registradores, eu resolvo minha vida. Certo? Claro, vai ter exceções, né? Estou falando os alinhamentos muito grandes. Mas nem sempre nem sempre isso acontece. Muito bem. Falando do nosso projeto, o que é que eu quero aqui, né, nessa quinta parte do nosso projeto? Só que você reduz os registradores. Esse algoritmo é uma forma, é a forma que o pessoal usa aí geralmente em compiladores, mas não é a única. Você pode fazer isso de várias formas possíveis,
certo? De contar registradores. Inclusive, você pode criar até uma estrutura de dados à parte para ir guardando os seus temporários que você está usando e marcar lá se ele está em uso ou não. Né? Eu até sugeriria isso aqui do que fazer a árvore, porque às vezes fazer a árvore dá um pouco de trabalho, né? Você montar essa árvorezinha aqui para um códigozinho pequeno não tem problema não, mas quando você pega um código grande vai ficar uma árvore extensa. Então eu recomendo você criar uma estrutura de dados à parte, não precisa ser árvore, né? Pode ser uma lista sequenciada, onde você coloca lá os temporários que você tem e qual deles está em uso. Porque se você estiver precisando de um temporário, você vai nessa lista e pega algum que não esteja em uso, certo? Algum que já resolveu o seu bloco. Enquanto não resolveu, você marca lá, tá? Você tem aqui uma estrutura lá e eu estou usando, sei lá, 3 temporários, T1, 2 e T3. E eu boto uma matriz, né? Duas colunas. Aí boto aqui, tá livre. Quando eu precisar de um temporário, eu uso o T1 e marco o X aqui, ó, tá ocupado. Esse tá ocupado. Quando o T1 for usado para outra coisa, quando esse valor for atribuído a alguém, aí eu libero o T1. Dessa forma eu tenho um controle de quem eu estou usando e eu consigo otimizar meu código bem legal, certo? Uma outra opção que você tem para fazer é já fazer isso durante a geração do código 3 endereços. Em vez de ficar gerando novo temporário, quando você precisa de um temporário, você já faz isso aqui. Que ele já vai sair otimizado. Ele já vai sair com o número mínimo de registradores. Alguma pergunta, pessoal? Falei, não estou vendo vocês aí. Alguma pergunta? Parece que não. Parece, vixe Maria. Esse parece aí me complicou. Bom, pessoal, isso aí é o que a gente tinha falado de otimização, certo? Tem muitas heurísticas, mas eu não vou ficar entrando em detalhes, certo? Eu estou focando no que a gente pode usar no trabalho, que a gente vai precisar. Porque o que interessa mesmo é a gente fazer, né? Botar a mão na massa, a gente aprende as coisas. Então, se eu conseguir criar um compilador com esses elementos aqui, tá ótimo, que aí você já tá realmente, você sai com a tradução na cabeça. Depois, quando a gente for gerar o código final, aí você vai ver que essa otimização facilita no uso dos registradores direto na máquina, certo? Facilita bastante. Ok? Bom, a parte de otimização de memória, que é o próximo slide aqui, né? Depois é de memória, eu falo na próxima aula, na próxima terça-feira, a gente conversa sobre essa otimização aqui. Alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta, nenhuma dúvida, nada? Acho que a maioria das dúvidas vão aparecer quando o pessoal começa a botar a mão na massa. Agora fica só na teórica aí fica empurrando, aí ninguém chega... Na teoria, você vê assim o algoritmo e fica assim pensando, poxa, como é que eu vou aplicar isso? Eu acho que talvez eu nem tenha entendido direito o passo a passo, vou ter que assistir o vídeo de novo e tal. Mas é assim mesmo, pessoal. E qualquer dúvida, no grupo, por favor, no grupo do WhatsApp ou no Classroom, certo? Tanto no WhatsApp no Classroom, respondo os dois, respondo sempre, certo? Mas nunca no privado, por favor, privado não. Classroom ou grupo do WhatsApp, certo? É o mesmo trabalho para todo mundo, então a gente não vai... A dúvida de um, com certeza, vai estar compartilhada com todos. Certo? Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto que a gente já estudou? Nada? Beleza, então. Vamos fazer o seguinte, colocar aquele nomezinho no chat, né? De costume. Nome de costume. Certo? Coloque o nomezinho aí no chat. E boa noite a todos. Conto com vocês na próxima terça-feira para a gente ver questões de otimização de memória, certo? Algumas questões de memória, recursão também,
como é que funciona uma recursão da memória, entre o compilador e a memória, certo? A gente vai ver isso aí na próxima aula, e na quarta-feira nós já vamos ver o código final, o código objeto, o resultado final do compilador, certo? Atentem para as datas lá, eu alterei as datas de apresentação da prova, para que você tenha tempo de fazer a segunda parte, certo? Quem não conseguir fazer a primeira parte até o dia da prova, pode continuar fazendo a primeira parte, certo? Vai contar do mesmo jeito, mas aí você vai ter menos tempo para fazer a segunda parte, certo? Qualquer dúvida, estamos aí. Boa noite a todos e até a próxima aula. Valeu! Boa noite. Valeu. Boa noite. Vou salvar o chat agora, hein?